Presente. Magno Terêncio Chaves. Mário Sérgio Pereira. Pedro Renato Pereira Barros. Presente. Regina Amâncio Alves. Robson Idelbrando Frazão. Presente. Valdivino Vaz Dias Júnior. Presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido todos os presentes para ficarmos de pé e rezarmos a oração universal do Pai Nosso. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 4ª reunião ordinária do dia 23 de novembro de 2020 para que seja discutido e votado. Ata número 098 de 2020, da 4ª reunião ordinária do mês de novembro de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, Minas Gerais. Aos 23 dias do mês de novembro de 2020, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, situado à Rua Capitão Joaquim Elisiário Andrade de Magalhães, 112, Centro. Plenário João Evangelista Bahia. Foi realizada a 4ª reunião ordinária do mês de novembro de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, sob a presidência do vereador Luciano Cardoso Gontijo, que contou com as presenças dos senhores vereadores Anderson Miguel Leite Santos, Edilson Santos da Costa Lopes, Edson da Silva Costa, Edilson Santos da Costa Lopes, Lécio José da Silva, Luciano Cardoso Gontijo, Magno Terêncio Chaves, Mário Sérgio Pereira, Pedro Renato Pereira Barros, Regina Amâncio Alves, Robson Idelbrando Frazão e Valdivino Vaz Dias Júnior. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, o vereador Luciano Cardoso Gontijo, em nome de Deus, declarou aberta a reunião, convidando todos os presentes para ficarem de pé e rezarem a oração universal do Pai Nosso. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário vereador Robson que fizesse a leitura dos comunicados recebidos pela minha diretora, sendo registrado o seguinte: ofício 140 de 2020 do Executivo, em resposta ao ofício 132, ao ofício número 048 do vereador Robson e ao requerimento 034 da vereadora Regina. Ofício 1406 de 2020 do Executivo, em resposta ao ofício da vereadora Regina, encaminhado por essa Casa Legislativa em razão de pedido de providências protocolado junto à secretaria dessa Casa. Neste momento, o senhor presidente suspendeu a reunião e, em entendimento ao requerimento protocolado em 19/11 de 2020, convidou o senhor João Edson Correia Júnior para fazer uso da tribuna livre. Ocasião em que cumprimentou os vereadores e todos os presentes e disse que, como presidente da ONG SOS Amigos de Pata, veio expor a mudança de uma lei municipal. Agradeceu por isso e incentivou que o Executivo não e reivindicou que o Executivo não repassou à ONG o pagamento referente a tal lei. O vereador Anderson disse que ligou para o prefeito sobre isso, e ele respondeu que está tudo certo e o pagamento será feito, aguardando apenas a documentação da ONG. O presidente disse que veio um projeto de lei do Executivo, que modifica a lei citada pelo senhor João, de modo a incluir a ONG no rol de entidades que irão receber recursos públicos, ainda em 2020. O vereador Magno parabenizou o cidadão e disse que é importante a participação da população, porque esta é uma luta desde o início dessa legislatura. O senhor João disse que cerca de 10% da população de cachorros do município é atendida pela ONG, e por isso conta com os senhores vereadores para continuar com esse trabalho. A vereadora Regina parabenizou pela vinda e que ela faz essa emenda na lei, pois é uma questão de saúde pública, que irá beneficiar toda a população. Afirmou que já colocou a emenda para 2021, para que continue recebendo as subvenções.
O vereador Pedro também parabenizou o senhor João e toda a equipe pelo trabalho em prol dos animais e da saúde pública. Disse que o poder público tem que participar e ajudar a ONG. E pediu que, caso seja possível, converse com o IFMG para firmar uma parceria. O cidadão finalizou agradecendo a todos pelo apoio. Reiniciando os trabalhos, o senhor presidente passou a primeira parte dos trabalhos solicitando ao senhor secretário, o vereador Robson, que fizesse a leitura do expediente, obedecendo à ordem do disposto 146 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Primeiro, projeto de lei 039 do Executivo, que altera a lei 2604 de 2019 e dá outras providências, ocasião em que o senhor presidente consultou o plenário quanto à tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 039, solicitando pelo Executivo, na mensagem anexa ao projeto, o qual deliberou favorável, tendo em vista a deliberação do plenário em regime de urgência. O senhor presidente repassou às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento e Finanças Públicas, para emissão de pareceres em 7 dias. Proposta de emenda número 003 de 2020, à Lei Orgânica do Município de Bambuí, da mesa diretora, a qual dá nova redação ao artigo 7º e 9º, parágrafo 7º e 9º do artigo 19 da Lei Orgânica. Requerimento 036 da mesa diretora, o qual requer regime de urgência quanto à tramitação da proposta de emenda do 003 de 2020. A seguir, o senhor presidente consultou o plenário e este deliberou favorável, ocasião em que o senhor presidente repassou a proposta de emenda 003 da Lei Orgânica da mesa diretora às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento e Finanças Públicas, para emissão de pareceres em 7 dias. Projeto de resolução 008 de 2020, da mesa diretora, a qual altera o artigo 31 e o artigo 38 da resolução 010 de 2018, que modifica o regimento interno da Câmara Municipal de Bambuí. Requerimento número 037 da mesa diretora, o qual requer regime de urgência quanto à tramitação do projeto de resolução 008. A seguir, o senhor presidente consultou o plenário e este deliberou favorável, ocasião em que o senhor presidente repassou o projeto de resolução 008 da mesa diretora às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento e Finanças Públicas, para emissão de pareceres em 7 dias. Moção de aplausos 007, do vereador Luciano, aos funcionários da Imater, o senhor Paulo César de Moraes, extensionista agropecuário, o senhor José Cláudio Augusto, extensionista agropecuário, e a senhora Eni Luiz, assistente administrativo 2, em face da aposentadoria decorrente aos 45 anos de trabalho desenvolvido com responsabilidade, dedicação e esmero à frente dessa conceituada empresa. Moção de aplauso 008, do vereador Luciano, ao prefeito e vice-prefeito eleitos, cumprimentando-os e parabenizando-os pela eleição conquistada em 15 de novembro de 2020, conforme discriminado a seguir. Olívio José Teixeira, prefeito, Partido Socialista Brasileiro, PSB, com 7.523 votos. E o vice-prefeito Machado. Moção de aplauso número 009, do vereador Luciano, aos vereadores eleitos, cumprimentando e parabenizando-os pela eleição conquistada em 15 de novembro de 2020, conforme relacionados a seguir. Vereador Mário Sérgio Pereira, Serginho da Saúde, PSB, Partido Socialista Brasileiro, 745 votos. Deone Custódio Toledo, Deone Advogado, do POD, Podemos, 464 votos. Anderson Miguel Leite Santos, PP, Progressista, 446 votos. Elair Henrique Alves, Negro Leiteiro, do DEM, Democratas, 445 votos. Wenner Aparecido de Carvalho, Gordinho da Usina, do PP, Progressistas, 436 votos. Valdivino Vaz de Júnior, Valdivino Cruzado, do Avante, 394 votos. Augusto Antônio de Faria Neto, Augusto da Farmácia, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, 366 votos. Robson Edelbrando Frazão, Robinho, do Avante, 360 votos. Priscila Cristina Pedro de Oliveira, Priscila da Saúde, PTB. Está errado aqui, viu? Tem que corrigir aqui, viu? PSB, colocou PTB, tem que corrigir depois aqui, viu? É do PSB, PSD. PSB.
Aqui está PTB. É a página 29. Última letra. PSB. 312 votos. Lécio José da Silva, Lécio do Coqueiro, PTC, Partido Trabalhista Cristão, 282 votos. E Valdeci da Rocha, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, 244 votos. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente passou a segunda parte dos trabalhos, as breves comunicações, ocasião que se fizeram uso da palavra, aos vereadores Robson e Delbrando Frazão. Ressaltou o problema enfrentado por alguns cidadãos que moram em residências irregulares e disse que na próxima legislatura irá buscar junto ao Executivo uma solução, uma vez que hoje não pode pagar os tributos devidos. Pediu à Secretaria de Obras que termine a iluminação da rua João Teodoro de Oliveira Filho, no bairro Campos. Vereador Lécio pediu atenção com os animais e parabenizou todos os envolvidos na proteção destes. Pediu ao Executivo a instalação de uma placa de sinalização na rua Giocondo Mascote, próxima à Copasa. Próxima à Copasa. Perdi. Mascote. Isso. Próxima Copasa, pois o trânsito dessa rua foi proibido em direção à rua Florentino Castelar. O presidente disse que o trânsito está proibido apenas para a Avenida João Paulo Lely e que, por isso, está havendo incoerência. O vereador Pedro concordou sobre a falta de sinalização, pois, na sua opinião, a rua deveria ser mão única. O vereador Anderson disse que é necessário um estudo sobre o trânsito em Bambuí, pois muitas ruas precisam tornar-se mão única, devido ao grande número de veículos. O vereador Anderson cumprimentou os vereadores eleitos e presentes na reunião, Deone Augusto e Valdeci, que o projetou na política, desejando boa sorte para que possam fazer um bom trabalho. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente passou a terceira parte dos trabalhos, o período das discussões e votações constantes da ordem do dia. Colocado em turno único de discussão e votação, requerimentos 036 e 037, os quais foram aprovados. Colocadas em turno único de discussão e votação, moções de aplauso, número 007 e 008 e 009, as quais foram aprovadas. Colocada em turno único de discussão e votação o projeto de lei 031 do Executivo, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Bambuí e dá outras providências, o qual foi aprovado em turno único de discussão e votação. Colocados em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei 036 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bambuí para o exercício 2021, o qual foi aprovado em segundo turno de votação. Projeto de lei número 037 do Executivo, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros do exercício 2021, às organizações da sociedade civil que especifica, o qual foi aprovado em segundo turno de votação. Finalizando os trabalhos, o senhor presidente, vereador Luciano Cardoso Gontijo, agradeceu a presença de todos e, não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião. E eu, vereador Robson Delbrando Frazão, secretário, lavei a presente ata, que após lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores que aprovarem. Bambuí, 23 de novembro de 2020. Já com a devida correção, a ata está em discussão e votação. A ata está aprovada. Solicito ao vereador Valdivino que recolha a assinatura dos senhores vereadores na ata e no livro de presença.
pelas comissões. Os pareceres dos membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, o projeto de lei 039 do Executivo, em caráter de urgência, que altera a lei 2.604 de 2019 e dá outras providências. Após estudarem o projeto de lei 039 do Executivo, as comissões resolvem emitir parecer favorável à sua tramitação. Sala de reuniões da Câmara, em 16 de novembro de 2020. Projeto de lei 039 é eu mesmo, né, senhor? Proposta de emenda número 003 à Lei Orgânica do Município de Bambuí e da nova redação aos incisos 7º e 9º do artigo 19 da Lei Orgânica. Ficam alterados os incisos 7º e 9º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Bambuí, os quais passam a vigorar com as seguintes redações. Quer que leia na íntegra, doutor presidente? Projeto de resolução número 008, que altera o artigo 31 e o artigo 38 da resolução número 010, que modifica o regimento interno da Câmara Municipal de Bambuí. A mesa da Câmara Municipal de Bambuí, no uso de suas atribuições legais, no termo do artigo 185, inciso 2º, do regimento interno dessa casa, apresenta a seguinte resolução. Também quer que lê na íntegra também? Não precisa não, né? É a mesma coisa, né? É só isso. Sendo assim, eu consulto o plenário, após o recebimento dos pareceres favoráveis às tramitações da proposta de emenda 003 e da resolução 008, e também do parecer ao projeto de lei 039, se todos podem ter, aliás, os dois primeiros, a resolução turno 1 de discussão, a emenda à lei orgânica, o primeiro turno de discussão, e como há regime de urgência, é aquele das ONGs, né, da ONG especificamente, o 039, se todos podem ter suas votações hoje. Sem problema? Tranquilo? Então, ao final, nós os faremos. Passamos ao período das breves comunicações, ocasião em que será concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, de acordo com o artigo 154 do Regimento Interno, a fim de que possa tecer seu pronunciamento pessoal, solicitando a palavra através da expressão pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Pedro Renato. Cumprimento. Funcionário? Cumprimento a mesa diretora, os novos colegas vereadores, eu presente aqui na galeria também. Senhor presidente, eu queria solicitar que essa casa fizesse um ofício, pelo que eu estou vendo, principalmente ao Banco Itaú, sabe? Pois não, vereador. Já foi até questionado nesta casa, mas parece que o problema ainda persiste. Eu acho assim uma judiação, a palavra é judiação, com principalmente as pessoas mais idosas que vão receber seus salários de aposentadoria, ficar na fila do Banco Itaú. Estou falando Itaú porque é o que eu estou vendo, é o que eu vi hoje e estou sempre vendo no início dos meses, final do mês, início dos meses. Pessoal enfrentando uma fila enorme, cedo, você passa lá às 7 horas da manhã, vereadora Regina, já tem uma fila grande, principalmente pessoas idosas, esperando que o banco abra 9 horas para que seja feito os seus pagamentos. Hoje estava um sol de rachar. Hoje foi assim, escaldante o sol hoje em Bambuí. E o pessoal estava lá desde cedo, esperando para receber os seus pagamentos. Eu acho assim, em pleno século XXI, vereador Edilson, com tanta tecnologia, né, com tanto dinheiro que ganham os bancos, que não são poucos dinheiro, muito dinheiro que eles ganham, é da casa de bilhões, né, por ano. Não é possível que não tenha
algum meio de pagar essas pessoas, de fazer seus pagamentos de forma agendada ou de forma que eles não precisem esperar horas na fila sob sol quente e correndo o risco de pegar doença aqui agora, no momento, né, essa Covid-19. Então, peço que essa casa, senhor presidente, faça um ofício perguntando ao banco se não há outro jeito de fazer o pagamento que não as pessoas esperarem na fila horas e horas sob sol, né, correndo o risco de ser contaminados por doença, a Covid, nesses tempos atuais. Então, acho que vocês já observaram essa situação também. Chega a ser, assim, judiação mesmo. A gente fica comovido. Você passa ali 7 horas da manhã, 7h30, está lá o pessoal esperando. Então, acredito, sim, que deva haver algum modo de realizar esse pagamento sem que seja necessário estarem na fila, né? Então, é só isso por hoje. Obrigado. Um abraço a todos. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson. Obrigado, vereador Edilson. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas vereadores, a todos na galeria, em especial aí o gordinho da usina, que se faz presente. Hoje eu gostaria apenas de estar pedindo à Secretaria de Obras, através da Miriam, para que possa dar uma olhada e realizar uma limpeza na pracinha do Alto do Cruzeiro, visto que o mato lá está um pouco alto e perigoso para quem transita ali no local, e principalmente para as pessoas mais velhas, pessoas idosas, está um pouco perigoso. Então, venho a pedir à secretária Miriam para que possa providenciar uma limpeza lá o quanto antes. Por hoje é só. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, vereador Edilson, à vontade. Pela ordem, presidente, aos vereadores, ao pessoal da galeria, ao pessoal da TV Bambuí, da Rádio Sucesso Bambuí FM. Só para completar aqui, presidente, que o professor Pedro falou, o vereador Pedro falou, sobre que nós já comentamos, né, Pedro, aqui, sobre aquele sol quente, o pessoal na fila, né? O pessoal na fila do banco e aguardando ali. É muito triste mesmo. Hoje também eu presenciei, Pedro, eu passei ali na praça hoje e estava conferindo direitinho, aquela fila grande, né, enorme, né? Ali no Itaú, naqueles bancos ali, na Caixa mesmo, na Caixa Econômica Federal, né? E nós já falamos isso aqui, né? Sobre fazer colocar tipo assim uma tenda, colocar um negócio lá, porque realmente as pessoas não aguentam aquele calor, aquele sol escaldante, esse sol quente, né, Pedro? Então, nós estamos falando aqui o seguinte, o que os pessoal dos bancos podem fazer para as pessoas que realmente ficam ali, né, aguardando para receber o seu salário, né, receber a sua aposentadoria. Então, pedir aos pessoal dos bancos aí para dar uma olhada para nós, né, o que pode fazer para o povo, porque realmente ali está difícil, né, Pedro? Edilson, só fazendo uma complementação, né? Realmente, né, será que não é possível colocar uma tenda, igual você bem disse, né? Será que é possível não colocar um estagiário para organizar a fila, deixando as pessoas 1 metro de distância uma da outra? Isso. Será que o banco não pode fazer esse investimento? Não? Os bancos, né? Os bancos. Aí você falou a verdade. No Itaú é recebimento, na Caixa Econômica Federal também é para entrar no banco. No Banco do Brasil também está tendo o mesmo problema. Eu fui ao banco hoje, eu tive que ficar na fila lá fora com o sol realmente quase que matando, desmaiando a gente lá fora. Então, será que não tem como, né, alguém organizar a fila, né, investir em alguém para organizar a fila lá, porque fica todo mundo junto, né? Lá dentro do banco está tudo organizado, tudo bem. Entra um por um, né? Sentado lá tem pessoal distante um do outro, mas e lá fora? Mas o pessoal fica lá fora, né? Exatamente, está tudo pertinho um do outro, então não adianta. E sofrendo com o sol quente. Né? E sol quente. Então, eu acho que assim, os clientes, né, os cidadãos de Bambuí, merecem mais respeito, né, Edilson? Com certeza. Merecem mais respeito. Com né? certeza. Estão fazendo seus investimentos lá, o banco, na hora de pedir empréstimo, né, oferecer empréstimo, né, aos aposentados, ele liga, ele faz qualquer coisa, não precisa do aposentado ir lá no banco, não.
não precisa de enfrentar a fila, não. Para oferecer empréstimo, aí tem toda a tecnologia que o cara, dentro de casa, ele recebe o pedido. Mas para ir pagar suas contas, para ir retirar um dinheiro, para ir retirar um extrato, fazer alguma coisa assim, aí tem que enfrentar a fila. Aí tem que fica enfrentar difícil, né? Não é? Aí fica difícil. Então, eu agradeço muito o seu reforço, vereador. Né, vereador Pinto? Então, A gente, o Valdivino, né, a gente descobriu que algumas cidades também tinham o mesmo problema também de Bambuí, em relação às correspondências pelo correio, a não entrega das correspondências. E, conversando com o pessoal, com os vereadores de outros municípios, eles acharam uma solução, né, vereador Edilson? Né? A solução, senhor presidente, seria que a Câmara Municipal, que ela pagasse um funcionário para fazer esse tipo de serviço. Uma vez que a Câmara fornece o funcionário para a delegacia, para o fórum, que ela arrumasse um jeito, tem um jeito perante a lei de fazer isso. Né? Não sei se fazer um repasse para a prefeitura, a gente tem que descobrir isso aí também. E o Correio treinar esse funcionário para fazer esse serviço, que aí resolveria o problema, né, da população que está sofrendo muito, falta de entrega dessa correspondência. Não está difícil de resolver, não, é só ter um pouquinho de coerência e também correr atrás aí, e com apoio também da nova presidência, tenho certeza, né, que o novo presidente aí não vai se impor e vai fazer o possível para estar resolvendo esse problema aí das correspondências nesses lugares. Né? Que uma vez, que em outras cidades também tinha esse mesmo problema, e a Câmara Municipal é que paga esse funcionário para fazer esse tipo de serviço. Eu acho que a Câmara faz um repasse, né, presidente? Eu acho que é mais ou menos assim. Eu tenho que pegar como foi que eles fizeram lá, direitinho, para a gente ter uma noção. Robin, uma parte só, por favor. Até no curso que nós fizemos lá, né, é o seguinte, até eles falaram sobre que a prefeitura, sabe, presidente, a prefeitura mesmo pode arrumar um funcionário para estar trabalhando, fazendo essa mediação com o Correio, a prefeitura. Se a prefeitura não falar que não tem como, aí a Câmara entra, entendeu? Porque a Câmara entra, a Câmara pode dá um jeito, eu não sei como é que é o esquema, mas assim, dá um jeito de arrumar uma pessoa para trabalhar terceirizado, entendeu? Para que faça as entregas das correspondências. Então, aí, nós até pedimos, o Robin falou aí, pedimos ao senhor para dar uma olhada direitinho para nós, porque está mesmo, lá no Jardim América, lá no Sion, né? E além disso também, né, sobre as entregas, sobre as correspondências, também pedir mais uma vez, que já falamos muitas vezes aqui, né, mas vamos falar mais ainda, sobre também a Vivo, né, a Torre da Vivo, né, pedimos aí encarecidamente à prefeitura entrar aí para ver se tem como também colocar uma Torre da Vivo ali, porque realmente a Vivo ali, né, é igual nós comentamos aqui, a Vivo ali é morta, a Vivo ali no Jardim América, ali ela é morta. Infelizmente, o pessoal ali para falar, para conversar, você tem que sair, você tem que ir até mais ou menos ali no supermercado São Pedro, para você falar bem, você falar, beleza, lá embaixo, ali no Jardim América, lá embaixo, você não tem como você falar, porque a Vivo ali realmente, a Vivo ali é morta. Então, pedir mais uma vez, ver que essa prefeitura tem como, né? Não esquecer daquele povo ali, porque o povo ali é sofrido, além de não ter as entregas de correspondência dos Correios, tem que vir aqui no Correio buscar, ou senão a delegacia, né? Chegam agora com a correspondência da delegacia, tem que ir na delegacia buscar documento de carro e outras coisas mais. Mas, então, pedir mais uma vez ao prefeito Olívio, para dar uma olhada nisso aí, meu presidente Luciano, e você também, como presidente da Câmara aí. No mais, obrigado, boa noite. Bom, senhor presidente, só mais uma vez, a gente sabe que são muitos problemas ainda para ser resolvido no município, mas que, se Deus quiser, a gente vai devagarzinho, a gente vai tentar resolver isso tudo para dar uma condição de vida melhor para o nosso cidadão. Por isso, só obrigado, senhor presidente. Só respondendo essa questão, os senhores devem saber que os funcionários são cedidos tanto para o fórum quanto para
a delegacia, são através de convênio com as instituições estudantis, são estagiários. No quadro da Câmara, a gente não tem um funcionário que possa ceder ou que possa ser contratado nesse sentido aí. O quadro da Câmara já é específico, né, com as atribuições que tem. A única forma que a gente vislumbra seria essa última possibilidade, que seria um retorno de repasse dessa instituição para a Prefeitura, e a Prefeitura aí sim contratar um funcionário com essas atribuições de entrega, com o preparo que seria feito junto aos Correios. Isso aí talvez seja... Talvez não, hoje é a única solução que nós temos nessa casa para que atender essa demanda aí, seria dessa forma. E aí também teria que ser um acordo firmado com o prefeito, porque também não existe nenhum tipo de documento, nenhuma forma legal de fazê-lo. Seria atrelar o repasse, a devolução desse recurso, valor X, né, para o Executivo, para que possa ser feito. É interessante, né, senhor presidente? Só um breve comentário. Vontade, vereador. Que o município dos entes federativos, né, é o que menos arrecada, né? O bolo todo do Brasil fica, por uma grande maioria, a grande porcentagem, fica para a União, né? Os estados recebem um bolo menor e o município um bolo menor ainda, né? E onde os problemas estão é no município, né? É ali que é o fronte de batalha, né? É ali que as coisas têm que ser resolvidas, saúde, né? Essas questões de infraestrutura, tudo. E cada vez mais todos os outros órgãos estão demandando seu serviço para o município, né? É claro, uma solução tem que ser dada, né? Essa é uma solução possível? Né? É uma solução possível. Mas que pena que a União está passando isso para a gente, né? Os municípios cada vez mais sacrificados, cada vez sem recursos, e um serviço que é uma prestação de serviço da União para os brasileiros, né? A gente tem que pagar por ele, né? A gente vai ter que fornecer. Assim como vários funcionários, vários serviços, a gente custeia também para o Estado, né? Haja vista aí funcionários para o judiciário, né, para a delegacia, que tem que fazer, infelizmente tem ajuda ao batalhão, mas cada vez mais sobrecarregando o município, né? Agora, uma parte do Correio, né? Infelizmente, é situação complicada, né? Obrigado. A visão é perfeita, vereador Pedro. Aí essa sobrecarga no município, como você bem disse, que é a linha de frente, né, aonde que realmente o cidadão é atendido, e N situações aí, a questão da saúde, a questão das polícias, né, que acaba que se o município não o fizer, não tem como ter o atendimento. E essa sobrecarga, como diria os ditados populares, você veste um santo e despela o outro. É dessa forma que acontece. Mas a gente precisa de dar seguimento, e se tivermos as possibilidades, as condições financeiras, principalmente, de o fazê-lo, é assim que a gente tem que fazer. Senhores vereadores, passamos agora... Nenhum mais não, né? Passamos agora à ordem do dia, ocasião em que serão colocadas em discussão e votação as proposições em pauta. Eu mesmo as lerei, vereador Robson. Vereador, presidente, só antes... Ainda em tempo, à vontade. A questão do ofício pode ser feita por essa casa aos bancos? Ah, claro, já anotei aqui, e aí, se o senhor me permite, eu colocarei em nome dos senhores. Ótimo. Vereador Edilson, vereador Pedro, tá bom? Da mesma forma, vereador Edson, da questão do Alto do Cruzeiro, será feito. Após o deferimento do plenário, coloco em primeiro turno de discussão e votação a proposta de emenda número 03 à Lei Orgânica do Município de Bambuí, de autoria da mesa diretora. O vereador for contrário, se manifeste. Aprovado em primeiro turno. Após também o deferimento do plenário, coloco em turno único de discussão e votação o projeto de resolução número 008/2020, de autoria da mesa, que altera os artigos 31 e 38 da resolução número 010/2018 e modifica o regimento interno da Câmara Municipal de Bambuí. O vereador for contrário, se manifeste. Aprovado em turno único. Após deferimento do plenário,
Coloco em turno único de discussão e votação, haja visto o pedido de regime de urgência, o projeto de lei de autoria do Executivo 039/2020, que altera a lei número 2.604 de 2019, da outras providências, especificamente a questão dos recursos à Associação SOS Amigos de Patas. É isso, né? Vereador for contrário, se manifeste. Aprovado em turno único de discussão e votação. Coloco em segundo turno de discussão e votação o projeto de lei número 031, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Bambuí e da outras providências. O vereador que for contrário, que se manifeste. Aprovado em segundo turno de discussão e votação. Senhores vereadores, não havendo nada mais a tratar, assim como iniciei os trabalhos, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.